Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast da Conserge, a nossa convenção estadual de contabilidade aqui do Rio de Janeiro. É a nossa 61ª edição. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, é um cara que contribui demais para a contabilidade no Brasil. No estado de Minas Gerais, ele é referência. Ele, além de ser essa referência em Minas Gerais, é um grande amigo, um grande parceiro aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, um grande amigo, um grande parceiro também da minha pessoa, dos meus negócios, um cara que sempre inspira muito a todos nós. Eu estou falando aqui com o meu grande amigo Renildo, que é vice-presidente de registro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Renildo é um grande entusiasta da contabilidade, ele também agora é escritor, empresário contábil, e a gente veio exatamente falar hoje sobre o livro que o Renildo escreveu sobre gestão de negócios com inclusão. Então o Renildo vai falar sobre a importância da inclusão nas empresas, a importância da inclusão dentro das autarquias, dentro das organizações públicas, de uma maneira geral. E eu estou aqui para dar a palavra para esse cara, para honrar esse cara que é um irmão mesmo, e cada vez mais que Deus possa, meu irmão, te abençoar, abrir teus caminhos completamente. Sabe que você pode contar comigo sempre, tá, meu irmão? Obrigado, Edilson. Obrigado, meu irmão. É uma honra participar desse episódio, desse podcast aqui no estúdio, montado especialmente para 71ª, é assim que fala? 61ª Convenção de Contabilidade do Conselho Regional do Rio de Janeiro e Encontro dos Jovens. Qual? 24º. Esse é o... Ih, rapaz, agora tu me pegou, hein? Pegamos? É o qual que é? É o sexto ou quarto? Quarto Encontro Estadual das Jovens Lideranças Contábeis do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom, muito Amém. bom. Hoje, com muita honra, muito orgulho, nós vamos falar desse livro, Empresa Inclusiva Dá Certo. Esse livro, Edilson, é fruto da minha realidade, daquilo que eu vivo e daquilo que eu pratico nos meus negócios e daquilo que eu oriento para as pessoas. Mas não tem só sentimento, não. Tem muita pesquisa, teve muito estudo, teve 2 pós-graduações para chegar numa leitura de 70 páginas, onde eu coloquei muito amor e eu tento trazer uma abordagem leve, com foco nas micro e pequenas empresas, que é onde está concentrada a maioria dos empregos do nosso país. Verdade. E é onde nós precisamos de levar consciência sobre inclusão, sobre diversidade, sobre minorias de todos os tipos, sobre recortes sociais, enfim. É uma honra participar deste podcast e eu estou à disposição para responder qualquer pergunta, de preferência muito difícil. Boa. Eu estou com a primeira pergunta, meu irmão, exatamente sobre o livro, para a gente debater. Isso é muito importante. Cada vez mais vai entrar em ênfase as políticas ESG, né? Não só pela questão de transparência, governança, área social, mas porque existe uma necessidade da gente olhar a empresa como um grande organismo, né? Eu queria saber exatamente sobre isso. O que levou você a contribuir a nível de informação, para a sociedade, em cima desse livro, Empresa Inclusiva Dá Certo? O que foi que te levou a escrever? Excelente. O que me levou a escrever foi, depois de anos de prática, o entendimento de que o olhar da inclusão e da acessibilidade, ele ainda é um olhar da legalidade. Hoje, quando se fala de sustentabilidade, ou de cumprir cotas, ou de empresa diversa, é sempre uma conversa voltada para as empresas com mais de 100 empregados, aquelas que vão fazer algo porque a lei mandou fazer. E essas empresas, embora elas empreguem um bom número de pessoas, elas são poucas empresas. E se considerarmos os mais de 5 mil municípios do nosso país, a quantidade de empresas que nós temos com até 10 funcionários, por exemplo, eu não estou nem falando de empresas com 50, com 60, com 70, que já são empresas médias, né? Mas eu entendi que todo o material, ou tudo que eu ouvia, ou tudo que eu lia, tudo que eu aprendia, era sempre voltada para os grandes negócios. E eu entendi, como a minha jornada, tanto de empregado quanto de empregador, ela sempre se deu em pequenos negócios, eu entendi que nos pequenos negócios, a inclusão e a diversidade também somava. E não tem material sobre isso. Então, Verdade. foi por isso
que eu peguei a minha prática, aquilo que eu vivo no dia a dia, aquilo que eu oriento os meus clientes sobre a ótica de tomada de decisão e coloquei nesse manual fundamental para equipes de RH, equipes de contratação de pessoas, para gente que lida com gente, pequenos empresários, enfim. Aqui eu evito de falar de lei, eu tento falar de amor de uma forma amorosa, eu tento falar por que a empresa inclusiva dá certo. Cara, muito bacana esse teu olhar. E assim, a gente quando tem essa percepção, é exatamente isso. Até o próprio empresário, ele se esquece sobre a questão social da inclusão das pessoas. E ele olha muito esse número que você falou mesmo. E as empresas do Simples Nacional, às vezes, que são 80%, não tem também essa ótica, acabam deixando isso de lado e não vendo essas possibilidades de melhoria da empresa através da inclusão. E por que desse título aí, que a empresa inclusiva dá certo? O que levou você a botar esse título exatamente? Primeiro que eu precisava de um título afirmativo, que causasse impacto e que fosse verdadeiro. Não importa o tamanho do seu negócio. Se você tem equipe diversa jogando junto, o produto final, a criação, o valor daquele negócio, a reputação que vai ser construída, a diversidade, vai ser melhor do que se você tiver um grupo de pessoas iguais, um grupo de pessoas homogêneas, assim, que pensam igual, que fazem igual, que têm a mesma formação, a mesma cultura, que têm as mesmas dores e os mesmos sonhos. E me permita adiantar um pouco da prosa. Quando eu estou falando de inclusão, eu não estou falando necessariamente de pessoas com deficiência, eu não estou falando necessariamente de pessoas pretas, eu não estou falando necessariamente de mulheres ou de pessoas idosas, mas eu gosto de falar, por exemplo, de egressos do sistema carcerário, de pessoas que se reabilitaram de dependência química, de dependência de álcool, de imigrantes, ou de pessoas, meu amigo Edilson, que possuem mais de um marcador social, mais de um recorte, né? Essa pessoa aqui que vos fala ficou tetraplégica aos 25 anos, hoje eu tenho 43 anos, e daqui a 20 anos eu vou passar dos 60. Então, eu vou, além de ser cadeirante, além de ser tetraplégico, eu vou acumular mais um marcador, que é o da idade. Eu vou passar a ser considerado da terceira idade ou um idoso, né? Mas nós temos mãe solo, nós temos as mães atípicas, nós temos os pais solos, nós temos as famílias diferentes, as famílias atípicas, né? Dois pais com um filho, duas mães com um filho. Então, inclusão e diversidade é muito além disso. E é quase que impossível você expandir, crescer e evoluir enquanto negócio e aí enquanto sociedade, enquanto nação, sem levar todo mundo junto. A gente só chega de verdade quando chega junto. Deixar as pessoas para trás, deixar à margem. Então, eu poderia falar sobre acesso à alimentação, sobre pessoas que não têm acesso a transporte público. A gente poderia expandir inclusão e diversidade, mas eu procurei focar aqui na sopa de letrinhas, né, LGBTQIA+, PAN, sobre uma ótica bastante simples, numa linguagem popular. Aqui são termos que a gente usa no dia a dia, alguns termos adequados, né, corretos, né, por exemplo, no meu caso, pessoa com deficiência, mas nem sempre foi assim. Eu nem gosto desse termo, eu prefiro pessoa. Mas já foi aleijado, já foi portador de necessidades especiais, já foi desvalido, descapacitado, já foi deficiente, propriamente dito. Então, a sociedade vai sempre evoluindo, tentando encontrar a melhor forma. Qual que é o melhor rótulo para você, a ponto que o melhor é sempre te perguntar: olá, Edilson, seja bem-vindo ao nosso negócio. Agora é o nosso negócio porque você participa dele. E conte para mim, Edilson, como você gostaria de ser chamado, como você gostaria de ser tratado. Bacana. Enfim, é sempre sobre a ótica do outro e não sobre a nossa ótica. Bacana. E o que você falou agora tem muito a ver com negócios, porque quando a gente fala de negócios, a gente fala de um time, né? Até numa palestra que estava tendo aqui do Wendel Favarin, ele falou muito sobre isso. Existe não um líder que constrói a empresa, mas um líder que constrói um time e um time que constrói a empresa.
E aí, quando a gente fala de time tem muito a ver com um grupo que confia entre si, ou seja, que tem confiança entre si. E confiança entre si, entre as pessoas, só vem com respeito. Se eu não te respeito como pessoa, se eu não tenho um afeto, não estou dizendo um afeto de eu querer ser seu melhor amigo, não é isso. É um afeto de assim, aceitar todas as formas, etc., como pessoa, independente de como é. Então eu não consigo ter confiança. Se eu não consigo ter confiança, eu não gero energia. Se eu não gero energia, eu não faço a empresa avançar. Então, se a empresa ela não tiver essa ótica da inclusão geral, como você falou, ela vai ter uma dificuldade muito grande de avançar e de crescer. Porque ela vai criar ali um bloqueio e o mundo é feito de pessoas para pessoas. Esse bloqueio vai acabar diminuindo o nível de energia dela e automaticamente ela não tem a velocidade de expandir como deveria, né? Então, você vê as grandes corporações, são corporações que vivem o dia a dia da inclusão, e da o RH inclusivo, da diversidade. Então, assim, você tem uma opção de ser uma grande empresa e ter essa veia, ou tudo bem, não quero ser uma grande empresa, você também não vai reclamar de você não ter essa visão. Lá na CF, a gente contrata a pessoa, não é homem ou mulher, é contratar mulher, não, qualquer pessoa. Qual o skill que a gente precisa nessa posição? Tá? Se a pessoa tem esse skill, tem, vambora. Não quero nem saber se é preto, branco, azul, vermelho, verde, mulher, homem, não sei, não importa. Por quê? Porque isso é da individualidade de cada um e a gente tem que aprender a respeitar essa individualidade de cada um e fazer essa potência de pessoas, essa potência de pessoas, fazer um impulsionamento. Muito bacana. Muito bem. E os líderes, a primeira ação, vamos assim dizer, é a ação de contratar a pessoa. É essa ação de escutativa, de perguntar. A segunda ação, vamos dizer que é uma ação de adaptação, adaptar o ambiente. E adaptar o ambiente, por mais que nós tenhamos as regras, as ABNTs da vida, por mais que você tenha que seguir uma regra, por exemplo, de um piso tátil, ou de um banheiro, ou de um corredor com X centímetros para um giro completo, ou de uma tela maior, ou um equipamento de audição diferente, ou um tradutor, enfim. Se a gente estiver falando só de deficiência, cada deficiência vai exigir uma adaptabilidade, que geralmente é um investimento feito uma única vez. Mas a maior mudança que a gente precisa mesmo é do olhar diferente e do entendimento que inclusão não é favor. Além de não ser favor, é lucrativo, porque a equipe diversa, a equipe que debate com pontos de vista diferentes, ela produz produtos e serviços melhores. Então, o primeiro momento é a escutativa, o segundo momento é a adaptabilidade e o terceiro momento é um momento de educação e de conscientização das pessoas, de toda a equipe, para que acolham as pessoas diferentes ou as minorias da mesma forma que acolheriam os iguais. Para que não tenham um sentimento diferente, né? A diferença da igualdade e para a equidade. Quando nós tratamos de forma igual pessoas diferentes, os resultados não serão iguais. Nós temos que tratar as pessoas diferentes com as condições diferentes para que todas produzam o mesmo resultado possível. Então, a ótica é diferente. E o que a gente tem visto, não só nas grandes empresas, que também nas pequenas, é esse resultado de reputação de marca. As pessoas, quando elas são incluídas de verdade, elas são gratas, elas dedicam mais, elas te dão como contrapartida uma rotatividade, um turnover menor. Elas vestem aquela camisa. A família inteira passa a admirar a sua empresa, a sociedade passa a admirar a sua empresa, a comunidade passa a admirar a sua empresa. E muitas das vezes nós já temos inclusão e diversidade nos nossos negócios.
Só que nós ficamos presos ou a pessoas com deficiência, ou a pessoas pretas, ou a mulheres, ou a pessoas idosas. E diversidade é muito mais do que isso. Todos os marcadores sociais, todos os subgrupos, eles precisam ser inclusos. E a gente precisa de um olhar ainda mais cuidadoso com grupos mais sensíveis, como, por exemplo, das pessoas trans, Verdade. das pessoas que passaram anos morando em situação de rua, dos egressos de sistema carcerário, igual eu falei, ou daquelas pessoas que têm mais de um marcador social. Imagina que o meu marcador é que eu sou pessoa com deficiência. Mas se eu fosse preto, eu teria 2 marcadores, pessoa com deficiência e pessoa preta. Se eu fosse homossexual, eu teria 3 marcadores, pessoa com deficiência, pessoa preta e homossexual. Então, quanto mais marcadores um mesmo indivíduo reúne, geralmente maior é o sofrimento que ele tem. Daí a importância Segregação, da conscientização das empresas para evitar a segregação. Não, sem sombra de dúvida. Isso é um grande desafio das empresas nessa composição. Agora, me explica uma coisa aqui com relação ao livro. Tem uma passagem aqui do livro que você cita a questão do amor, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. A inclusão amorosa. O que é esse termo aí no livro? É um pouco do que você já falou? Me explica um pouco mais. Eu preciso conseguir patentear esse termo. Por vezes, as empresas elas só fazem a inclusão e a diversidade pela dor, pela necessidade legal. Quando a multa chega, quando a fiscalização acontece. E essa dor, ela não alcança os pequenos negócios porque estes não estão sujeitos a essa legislação. E o que eu digo para essas pessoas é, olha, nós vivemos uma era de pleno emprego, por exemplo, né? Nós temos agora o menor índice de desemprego dos últimos anos, considerando as pessoas que se dizem desempregadas, porque o termo desempregado e desocupado, né, são termos diferentes. Nós temos os negócios com dificuldade de contratar, de treinar e de reter. Quando a gente desce para emprego, para trabalhos manuais, para ofícios mais simples, com remuneração menor, nós esbarramos nos programas sociais, por exemplo, né? Por vezes a pessoa escolhe não receber um salário piso da categoria, porque ela vai ter que fazer um esforço, um trabalho, em detrimento de um programa social que remunera parecido com aquilo ali, sem que ela faça esforço, ou ela entende que trabalhar na informalidade e somar com aquele benefício social é melhor do que ter um emprego formal. Então, o termo inclusão amorosa é que não espere a dor, seja promotor dessa inclusão, tenha a intenção de fazer, faça uma contratação afirmativa, busque por pessoas diferentes para o seu negócio. O resultado final ele vai ser garantido. Haja visto a diferença de competição de um grupo de 100 pessoas que pensam diferente e que são efetivamente diferentes e que as diferenças são respeitadas, acolhidas, ouvidas e tratadas, de um grupo de 100 pessoas que pensam parecido. O valor na bolsa de valores é diferente quando a gente está falando de negócio, a rentabilidade dos negócios é maior, a reputação é maior, a admiração da sociedade pelos negócios é maior. Então, alguns grandes já entenderam que é rentável, que é saudável, que é salutar, que é necessário tratar a inclusão e tratar a diversidade. Então, por que os pequenos não se atentaram para essa questão? Verdade. Porque se você tem um negócio e está sofrendo muito com turnover, com rotatividade, com treinamento, por que não procurar alguém que, uma vez treinado, não vai querer mudar de emprego? Às vezes até porque é difícil para a pessoa mudar, às vezes porque ele está próximo, às vezes porque vai ter gratidão, vai ter sinergia, vai ter soma, vai ter entrega. Então, inclusão amorosa surgiu dessa necessidade de despertar nos empresários
nas pessoas que falam de gente, que entendem de gente, que recrutam gente, que treinam gente, de que nós precisamos ter a intenção. Nós não temos que ficar baseando o nosso planejamento só na legalidade. Nós temos que ter a intenção de ter as pessoas diferentes conosco para que os nossos resultados sejam diferentes. E muito bacana como quando você fala, eu não tinha parado para pensar nessa ótica ainda. Você é uma empresa que, digamos, né, estou fazendo uma simulação. Você é uma empresa que, para você faturar mais, muitas das vezes, tem a ver com a experiência, tem a ver com o desejo das pessoas de estarem ao redor daquela tua marca, daquela empresa. Tanto que hoje se fala muito do marketing de influência, marketing de comunidade. E aí, quando você pega uma empresa que tem essa preocupação social, você falou um ponto importante. Como a sociedade olha para ela muda. Ou seja, ela atrai olhares muito mais bacanas, né? Digamos, aquela empresa ali, ela de olha... admiração. De admiração. Pô, cara, entre eu comprar um negócio aqui por 10 ou pagar 15 naquela empresa que eu admiro, eu vou comprar naquela empresa ali. Porque ela tem um papel social. Porque ela contrata pessoas que têm marcações, né? Por exemplo, eu fico imaginando, cara, o egresso da prisão, cara, deve ser um dos marcadores mais complexos hoje, porque... Mais difícil. Deve ser os mais difíceis. Porque geralmente nós somos hipócritas. Sim. Aquilo que a gente não fala, eu vou falar aquilo que a gente não fala. É assim, você cumpriu a sua pena lá. Comigo não. A sua pena comigo, ela nunca vai ser cumprida. Então, eu não quero aqui um egresso. Eu tive um pizzaiolo egresso e quando ele foi contratado, meu sócio perguntou, e na época, inclusive, eu tinha um irmão detido, inclusive. E eu falei, não, vamos trabalhar com ele. E quando eu cheguei, ele tinha tatuagens no braço típicas de presídio. Como é que você identifica? É um traço mais grosso, é uma tatuagem, vamos dizer, mal feita, né? É diferente. E eu falei com ele, e eu cheguei, cumprimentei, e ele já sabia que eu era o sócio daquele negócio que só ele ia uma vez por mês. E eu falei para ele qual que era a bronca, por que ele, né? E ele ficou assustado, falei, cara, você foi acolhido, o emprego já é seu, e quem vai te tirar esse emprego é só você. Eu só estou te perguntando, é só uma conversa normal, fica tranquilo, eu entendo disso. E eu senti que depois que ele quis conversar, ele ficou leve, ele se sentiu acolhido, parece que ele tirou das costas dele aquele peso assim, poxa, se eles souberem eu vou perder o emprego. Nós tivemos também uma garçonete que foi agredida pelo companheiro muito tempo, e aí, na defesa dela, ela machucou gravemente o companheiro com arma branca, cumpriu 3 anos de pena, e quando nós fomos trabalhar com ela, sentia aquela armadura, aquela pessoa muito preocupada com isso, né? E ainda é pior para mulheres, né? Se você tiver a oportunidade, num dia de visita, passar na porta de um presídio masculino, você vai ver uma fila gigante de pessoas para visitar, família, mulheres, filhos. Mas se você passar na porta de um presídio feminino, Edilson, nunca tem ninguém. Nunca tem. Então, as mulheres sofrem muito mais. Assim. Mulher já sofre por ser mulher. Se for mulher preta, sofre. Se for mulher egressa, sofre. Se for mãe atípica, sofre. Se for mãe solo, sofre. Se tiver pouco grau de instrução, sofre mais ainda. Então, inclusão e diversidade é muito mais. É um olhar humano. E aqui eu não estou pedindo para os empresários nem praticarem dó, até porque doação, acolhimento, a gente tem que fazer na pessoa física. O negócio existe para dar lucro, é legítimo, está tudo certo, tem que dar mesmo, porque você sustenta a si mesmo, a sua família e a família de todos aqueles que trabalham com você sustenta o governo, a sociedade, enfim. Mas o convite é um convite de reflexão, de compreensão e de entendimento de que com uma escuta, com pequenas adaptações e com a educação da tratativa diferente, pessoas muito diferentes podem ocupar diversos espaços e o resultado é bom para a sociedade, é bom para a empresa, é bom para a pessoa, é bom para todo mundo. É verdade. E quando você falou, né, da empresa ter que dar lucro, ela tem que dar lucro até porque ela tem que reinvestir para abrir mais oportunidade, né? Dar mais vaga e tal. E bem bacana. Agora tem uma
uma outra colocação que você faz aqui no seu livro, Renildão, que é o seguinte, você fala aqui que a deficiência ela está muito mais no olhar do outro e não, né? Eu queria que tu explicasse um pouco mais sobre isso. Por que a deficiência está no olhar do outro e você escreveu assim no seu livro? Muito bem. Neste livro tem algumas imagens que eu trouxe da minha palestra de trabalho esse ano, que é como a inclusão e a diversidade muda a cultura das organizações. E eu sempre recebo um tratamento, Edilson, quando eu estou sozinho, literalmente, e eu recebo um outro tratamento completamente diferente quando eu estou acompanhado. Geralmente, quando eu estou sozinho, as pessoas olham nos meus olhos e conversam diretamente comigo, qualquer que seja a conversa, ainda que ela queira se ver livre de mim. Né? Deixa eu atender essa pessoa logo para que ela vá embora e passar para o próximo. Às vezes isso acontece. Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como eu posso lhe servir? Como eu posso ajudar? Qual o seu nome? Né? Enfim. Mas quando eu estou acompanhado, geralmente o primeiro olhar e a primeira comunicação é direcionada a quem está comigo. Por exemplo, assim, olá, tudo bem? Como é o nome dele? O que ele precisa? Então, assim, a pessoa já formou um conceito. Né? Pode até ser que, além de eu não andar, o meu cognitivo não tivesse legal, eu não tivesse posse das minhas faculdades mentais, não é o meu caso. Né? A cabeça tem funcionado bem. E eu gosto de fazer uma comparação deste comportamento, porque a barreira atitudinal, o jeito de olhar, ele é muito pior do que um degrau. Porque para romper um degrau, eu peço uma ajuda, eu subo, né? No meu caso, por exemplo, eu não ando, a cadeira de rodas resolve esse problema. Mas eu não consigo resolver aquilo que está dentro de você, a forma como você me vê, a forma como você já decidiu se eu sou ou não, se eu sou capaz ou se eu sou competente. Hoje, né, depois do advento das redes sociais, isso acontece menos. Mas logo quando eu voltei a trabalhar, a gente não tinha tanta rede social, ainda tinha Orkut. E, por vezes, eu atendia o cliente na contabilidade 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E quando o cliente ia no escritório e ele me via na cadeira, ele assustava. E aquele susto, para mim, ele era sempre um recado assim, mas é você que me atende? Como se a competência fosse adversa, ou fosse contrária, ou fosse impossível uma pessoa com deficiência ser competente, atender direito, atender adequadamente, e mais do que isso, encantar, seduzir, fazer algo a mais, né? Entregar mais do que o cliente espera. Eu percebia muito esse olhar. Hoje não. Hoje, quando a pessoa me vê pessoalmente, ela já me viu em algum lugar na rede social, pelo menos o olhar é diferente. Mas o que passa lá dentro não dá para medir. Então, eu gosto de dizer que o mais importante é mudança da barreira atitudinal. A atitude, a forma como a gente trata as pessoas que têm qualquer diferença ou que têm qualquer marcador social. Eu vou te dar um exemplo. Está entrevistando alguém, é muito mais fácil você perguntar para ela o que ela precisa do que você gastar horas pesquisando, procurando a legislação, debatendo num grupo, para chegar numa solução. Imagina o seguinte, imagina que uma pessoa com deficiência nunca trabalhou, ela vai para o primeiro emprego. Tudo bem, ela não tem experiência de trabalho, mas ela tem experiência de vida. Sim. Ela se locomove, ela cuida da higiene pessoal, ela vai de um lugar para o outro, ela se alimenta. Então, ao invés de ficar tentando acertar, pergunta. Pergunta mesmo, conversa simples, assim, sem armadura, de verdade, seja empático, demonstre importância, ouça a pessoa. Ela vai te dar informações riquíssimas, bacana, necessárias, e você não vai errar tentando acertar. Eu percebo muitas vezes as empresas errando, às vezes até com boa intenção, gastando um caminhão de dinheiro, horas de trabalho, por uma coisa que não vai surtir efeito. Imagina você estender o tapete vermelho para um daltônico. Verdade. Ou imagina você estender o tapete vermelho para uma pessoa que detesta vermelho.
eu tô de amarelo hoje. Imagina que eu gostasse de amarelo. Eu ia ficar muito mais feliz se alguém descobrisse a cor que eu gosto e estendesse o tapete para mim naquela cor, do que gastar um caminhão de dinheiro com um tapete vermelho. Então, é essa escuta, é esse acolhimento verdadeiro, é perguntar. É fazer o básico bem feito, o simples. Caraca, muito bacana, muito bacana. Isso que você falou eu nunca tinha pensado, mas eu não tenho essa percepção, porque eu acho que eu acho, né? Também vou fazer algumas autoavaliações também, que é importante, que eu não sou assim. Mas essa coisa que você falou faz sentido. Às vezes uma pessoa chega com a outra, ela muda a sua forma de tratar, ela não é tão empática, não pergunta tanto. Isso aí que você falou faz todo sentido. É uma reflexão muito importante, tá? Dois exemplos que seriam cômicos se não fossem trágicos. Eu acho que o nosso tempo tá perto. Eu vou te contar 2 histórias que isso acontece muito comigo. As idosas, elas querem ser carinhosas comigo por vezes, e elas chegam e passam a mão no rosto, na cadeira, e falam assim: "Oh, que desperdício, tão bonitinho para estar numa cadeira de rodas". E aí, às vezes, eu rio, eu brinco, eu falo assim: "Mas então, só os feios é que poderiam..." Os bonitos não podem, né? E um outro caso que também acontece muito é o tanto que as pessoas assustam e ficam incomodadas de saber que uma pessoa com deficiência, como é o meu caso, tem uma esposa bonita. E é como se assim, olha, você até pode ter uma companheira ou um companheiro, mas ele não pode ser bonito, né? Ou pelo menos bonito segundo os padrões convencionais, né? E é sempre assim, até os comentários que ela ouve, vamos dizer assim, se você é feliz com ele, imagina como que você ia ser feliz comigo, coisas dessa Não é natureza. bacana, não é bacana. Para fechar. Não é bacana. Não é... Eu te entendo, mas olha só, se eu te colocar um ponto que eu acho que é muito importante, cara, essa mensagem, ela tem que ser levada. E é importante o teu livro falar sobre isso, porque assim, só de eu estar conversando contigo, tu tá explodindo um monte de coisa na minha cabeça, entendeu? De reflexão, assim, caraca, isso faz sentido. A questão de ter o olhar inclusivo, porque às vezes a gente se perde, não tem essa percepção. A questão da gente conseguir, de uma certa maneira, ter uma abertura, até na forma de lidar. Pô, o que você gosta? Como é que você gostaria? Que tipo de tratamento? Como é que... Cara, que bacana, porque assim, por Deus do céu, eu não pensava tanto assim dessa maneira, não. Até porque eu já estou acostumado a ter um relacionamento com você no dia a dia, então eu meio que despluguei. Eu não te vejo assim, entendeu? Eu não te vejo dessa maneira, eu acabo te vendo Renildo. Mas assim, se for uma percepção de outras pessoas, de repente eu poderia estar enxergando assim de maneira errada. Você está entendendo o que eu estou falando? Com o maior assim, coração aberto aqui mesmo. Pô, mas muito bacana. E assim, as pessoas que têm o coração ensinável, eu acho que no Brasil tem muitas pessoas com coração ensinável. Quanto mais essa fala você colocar, mais elas vão gerar reflexão. Eu acho que não existe ainda essa reflexão, não pelas fato das pessoas serem ruins, mas por elas não pararem para pensar nisso, pô. Elas são meio lerdonas mesmo, sabe? São meio lerdonas assim, não param para pensar. Entendeu? E eu concordo contigo. Não sei. Como eu fiquei tetraplégico aos 25 anos, presta atenção no que eu vou te falar. Eu acho que nos meus primeiros 25 anos de vida, eu nunca reparei numa rampa. Isso quer dizer que, provavelmente, muitas vezes, eu estacionei o meu carro num local indevido. Exato. Por isso que é uma questão de educação. Numa rampa. Por isso que é uma questão de educação. Exato, educação. A minha família não tratou desse assunto, nós passamos a tratar disso depois do meu acidente. A escola que eu estudei no interior não tratava desse assunto, a igreja que eu frequentava não tratava desse assunto. Eu fui aprender sobre esse assunto quando eu quebrei o pescoço. Então, eu entendo que, por vezes, é falta de conhecimento. Né? Essa ignorância é literalmente falta de conhecimento. Então, seria oportuno, necessário, e por isso eu agradeço muito a você e ao CRC do Rio de Janeiro,
na presença do nosso presidente Rafael Machado, por ter aberto essa oportunidade. Nós precisamos de falar de inclusão e de diversidade para contadores, sabe por quê? Porque contadores têm a confiança dos empresários. Então, já que nós estamos convidados a sermos consultivos, a falarmos de gestão muito mais do que de compliance ou de número ou de apuração de impostos, então vamos falar de gente. Então vamos ensinar que empresa inclusiva dá certo. E para fechar, eu autografei aqui ao vivo um exemplar para você. Tem uma cachaçinha ali também que eu não sei se a gente pode mostrar. Podemos. Mas olha, para que as pessoas possam ter acesso a esse livro, é um livro de distribuição gratuita. Caraca, o download está disponível na bio do meu Instagram, @Renildo Dias de Oliveira. E eu peço encarecidamente que quem puder, quem fizer o download, tiver a oportunidade de ler, que Rafael, leiam. Essa é para mim, Rafael. Que leiam e nos conte. Conte se gostou, conte se não gostou, nos dê a oportunidade de evoluir, né? Façam fofoca, passa para frente, enfim. Obrigado, querido, estar aqui. Olha o rótulo da cachaça. Jamais esquecerei. Ó. Empresa inclusiva dá certo se não beber. Empresa inclusiva dá certo. Olha aqui também. Ó. Se não beber. Se beber não dá, não. Que se beber vai dar aquele... Se beber vai. Tu falou que é... O editor da vida. O corte da vida. Eu nunca tinha ouvido falar, não. Meu irmão, muito obrigado. Ó, @Renildo Dias Oliveira. De Oliveira. Renildo Dias de Oliveira, para você acessar aqui o livro online. Cara, muito bacana. E gratuito. Gratuito, gente. Aí, é de graça, na faixa, 0800. Cara, no último evento do CRC, só pra gente fechar mesmo, eu sei que já passamos muito da hora aqui, mas tá muito bacana aqui. Eu também tenho uma deficiência auditiva, mas não, né, eu nem ligo também, até porque não me atrapalha, mas no último evento do CRC, a palestra de encerramento, foi de um... Até o Rafael, o cara ficou usando o Rafael na palestra, porque o Rafael falou que ele era surdo e mudo. Foi aparecer. Aí ele, eu não sou surdo e mudo, eu só sou surdo, porque eu falo. E muito bacana, porque ele é um palestrante, tem, quase, não sei se é 1 milhão de seguidores, o cara é muito, muito famoso. E, cara, ele se posiciona, né, ali mediante ali a comunicação dele, liderança, comunicação. E ele mostra assim, cara, é isso, dá para incluir, dá para estar dentro, dá para ter o jogo. E aquela palestra dele, me emocionou bastante. Foi a palestra de encerramento lá de São Gonçalo. E, cara, eu vou levar aqui para que a gente possa colocar essa tua palestra dentro dos nossos Conte Rio, cara, porque é muito bacana esse tema é reflexão. Eu tenho certeza que assim como eu aqui saio com um grande aprendizado, de até refletir sobre o meu negócio, porque eu nunca parei para pensar nisso. Para mim, cara, vamos ver, como eu falei, que vamos ver os skills, vamos ver, mas não, cara, como eu quero que minha empresa seja vista. Tem que ser intencional. Como que eu quero que a minha empresa seja vista? Às vezes o funcionário que está lá dentro, o colaborador que está me ajudando, ele tem na família dele uma pessoa que tem algum tipo de marcação, como você chama. Marcadores sociais. Um marcador social, e ele lá na casa dele ninguém sabe, né? Mas se tem uma pessoa ali dentro que a empresa está ali incluindo, ele já olha a empresa de outra forma. E aí tem um outro que é da esquina, olha, tem um cliente, olha, e aí você cria toda aquela inclusão amorosa que você falou. E essa mensagem precisa ser educativa para o contador, já que ele se conecta com 100% do CNPJ e CPFs até, né, CPFs do nosso país. Então, eu vou, cara, carregar essa bandeira aqui tu agora, cara, com certeza. Parabéns, meu irmão, parabéns. Obrigado, meu amigo. Empresa inclusiva dá certo. Amém. Vamos para cima, hein? Um beijão, galera.